Olá, meu nome é Cleiciane Gomes Cidade e juntamente com a professora Dilci Pio Nascimento irei apresentar o estudo A Prostituição da Personagem Pombinha na obra O Cortiço, de Luiz Azevedo, a construção e o desenvolvimento sexual da personagem. Este trabalho tem como temática a prostituição, construção e desenvolvimento sexual a partir da perspectiva da personagem Pombinha no romance naturalista O Cortiço, de Aloysio Azevedo. A prostituição na sociedade é um dos tantos temas em que as pessoas consideram como tabus por representar inquietações e até mesmo desconforto no momento em que são levadas para discussão e que muitas vezes perpassa por inúmeros enfrentamentos de dificuldades diante de seu entendimento entre o correto e incorreto. Na literatura brasileira, a presença da figura de personagens prostitutas pode ser observada com mais efetividade quando surge o romantismo brasileiro, a partir de meados do século XIX, identificado na obra de Lucília, de José Alencar. Esta pesquisa terá como objetivo analisar a construção e o desenvolvimento sexual da personagem Pombinha e compreender a mudança de seu comportamento no decorrer da narrativa na obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Nesta pesquisa sobre a prostituição da personagem Pombinha na obra O Cortiço, publicado no ano de 2010, utilizou-se a pesquisa de caráter essencialmente bibliográfico. Para Gil 2010, página 29, a pesquisa bibliográfica, elaborada com base em material já publicado, inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações, bem como o material disponibilizado pela internet. Para embasamento teórico da pesquisa, utilizou-se os autores Azevedo Aloysio, 2010, Alencar José, de 2001, Foucault Michel, 1988, Gil Antônio, 2010, da Canal José Hildebrando, 2000, Hate William, 1968, Isolar Emily, 1956. Pombinha se torna a esperança para a mãe em ter novamente uma vida melhor e, mesmo com todo o seu esforço para casar a filha, que até o momento não estava apta ao casamento, pelo fato de não estar preparada fisicamente, por ser impúbere, ou seja, Pombinha já estava com 18 anos, no entanto, não havia tido sua primeira menstruação. A bela Pombinha, ainda impúbere aos 18 anos, é a esperança de sua mãe, que se sacrifica ao máximo para dar-lhe uma educação aprimorada e arranjar-lhe um bom casamento. Pombinha se torna púbere depois de ser iniciada sexualmente por Leonie, uma prostituta de alta classe que, conhecera fora do cortiço, consegue finalmente realizar o sonho de sua mãe. Seu casamento, contudo, fracassa e ela, pela mão de Leonie, também entra para a prostituição. Da Canal 2000, página 153. Afinal, o que representa a prostituição? A prostituição é vista como uma prática que caminha ao rompimento dos comportamentos que são esperados pela mulher na sociedade. Em outras palavras, conceituamos a prostituição como um ambiente social que corrompe a imagem que dizem ser da mulher ideal, aquela que foi educada e construída socialmente para se submeter a uma vida familiar entre casamento e maternidade. O matrimônio monogâmico dá origem ao adultério, que nasceu junto com aquele. A virgindade das moças dá origem à prostituição. O adultério e a prostituição constituem parte integrante da dupla moral sexual, devido às exigências naturais da sexualidade,
Entretanto, a rígida moral sexual resulta exatamente no contrário do que se pretende. O caráter mercenário da atividade sexual fora do casamento forçosamente destrói as relações sentimentais entre os sexos. Haidt, 1968, página 36. No romance naturalista O Cortiço, após 2 anos do casamento de Pombinha, a jovem sente-se incapaz de submeter-se a uma vida matrimonial medíocre, logo, não resiste e acaba sucumbindo aos seus instintos. Trai o marido, logo em seguida abandona-o, passando assim a viver como prostituta e amante de Leonie, a francesa que iniciou a vida sexual de Pombinha e também a prostituição. A questão da sexualidade sofria certo silenciamento, muitas vezes por parte da sociedade, pois, assim como a prostituição, era uma temática considerada como um dos tabus. Para Foucault, se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao mutismo, o simples fato de falar dele e de sua repressão possui como que um ar de transgressão deliberada. Quem emprega essa linguagem coloca-se até certo ponto fora do alcance do poder, desordena a lei, antecipa, por menos que seja, a liberdade futura, daí a solenidade com que se fala hoje em dia do sexo. 1968, página 12. E atualmente ainda há determinados receios e desconforto ao ser discutido em público. Havia uma repressão sexual que estava ligada diretamente ao ato de comentar sobre o sexo. Este trabalho tem como temática a prostituição, construção e desenvolvimento sexual a partir da perspectiva da personagem Pombinha, no romance realista naturalista O Cortiço, de Aloysio Azevedo. O romance sofreu fortes influências do naturalista francês Émile Zola, com a obra Germinal, publicada em 1885. Desta forma, pretende-se, através do presente estudo, analisar a construção da personagem feminina Pombinha, a partir da observação de conduta, as mudanças do seu comportamento, de acordo com os padrões morais e cristãos da época em que estavam inseridas, visto que naquela época em que a obra estava situada, tais comportamentos identificados na personagem eram vistos como atitudes e ações irregulares às normas e regras dos cristãos, pregadas por uma sociedade que repreendia os atos de sexualidade. A Pombinha era considerada a flor do cortiço, filha de uma viúva empobrecida e de um comerciante. E após a morte do marido, a dona Isabel, que é a mãe da Pombinha, empobreceu e começou a viver na miséria. Como forma de se sair, resolveu investir na filha, na Pombinha, para que ela pudesse casar e a mãe sair daquela situação em que estava vivendo. Ela imaginava que o casamento seria a salvação de tirá-la daquela vida empobrecida. Mesmo com todo o seu esforço de casar a filha, que não estava apta ao casamento, pelo fato de não ter tido a sua primeira menstruação, mesmo com 18 anos, a Pombinha sofreu influência da sua amiga Leonie, que sucumbiu o amor sexual na personagem, e a partir desse episódio já notamos a transformação na construção da personagem. Após o momento em que a Leonie desperta a consciência da feminilidade e sexualidade na Pombinha,
que ao adormecer, em um sonho repleto de simbologia, ela acorda e percebe que já está menstruada. Desta forma, busca-se analisar na obra o cortiço de Aloysio de Azevedo, direcionando o foco na personagem Pombinha, a sua construção e mudança de comportamento, desde o início da sua fase em púbere até o momento em que, influenciada por Leonie, uma prostituta francesa, Pombinha entra para a prostituição e consegue conquistar sua independência, assim como refletir sua própria condição feminina e superioridade diante da classe masculina. Contudo, a pesquisa ainda continua em processo de desenvolvimento e podendo sofrer alterações ou modificações. No mais, é isso e obrigada pela atenção de todos. As referências utilizadas no presente estudo foram Azevedo Aloísio, ou Cortiço, Alencar José de Lucila, Foucault Michel, A História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, Gil Antônio Carlos, Como Elaborar Projeto de Pesquisa, da Canal José Hildebrando, Romances Brasileiros 1, Contexto, Enredo e Comentário Crítico, Hate Willing, Revolução Sexual, Zola Emily, Germinal.